Olá, meninas e meninos do 7º ano. Nós estamos aqui na nossa segunda semana já, hein? Nossa segunda semana, acompanhando por aqui as atividades e as explicações sobre as atividades que são propostas na sua apostila, tá? Nós colocamos aí a semana passada como sugestão para vocês, para que vocês possam acompanhar bem as suas aulas, para organizar o seu espaço em casa, organizar o seu tempo de estudo. Espero que vocês tenham feito isso já. Quem ainda não conseguiu fazer, peça a ajuda do papai, da mamãe, de um amigo, de uma pessoa aí que possa ajudá-lo a se organizar para que você possa acompanhar bem esse sistema de aulas à distância de casa, tá? Já que tem que ficar em casa, procure fazer da melhor maneira possível para que você tenha um bom aproveitamento dentro desse tempo, tá bem? Bom, na nossa segunda semana, nós já vimos aqui com uma nova explicação, um novo tema, e gostaríamos de relembrar aí, tá? Na semana passada, nós tivemos aí o nosso tema da aula, né, falando sobre notícia, um tema muito interessante, porque a gente acompanha notícias no nosso dia a dia, na televisão, no rádio, no jornal impresso, na internet, notícias da nossa cidade, notícias do nosso estado, do Brasil, do mundo, e a gente precisa estar bem inteirado das notícias à nossa volta para a gente entender o que acontece, para a gente se proteger, enfim, para uma série de coisas, tá? Por exemplo, dentro das notícias que nós temos mais ouvido falar no nosso dia a dia, a gente liga a televisão, todo dia tem algum comentário, por exemplo, lógico que não é só isso, falando sobre a Covid, as suas complicações, número de mortes, criação de vacinas, enfim, uma série de coisas sobre esse tema, não é? E é importante que a gente esteja bem inteirado sobre isso para a gente poder entender, para a gente se proteger e para a gente auxiliar e ajudar outras pessoas até mesmo na nossa formação de opiniões. Lembra que nós colocamos lá que o objetivo principal de um meio de comunicação, seja o jornal impresso ou seja a televisão, é levar a informação. E cabe a nós que estamos aqui do outro lado, como telespectadores ou como leitores, por exemplo, cabe a nós formarmos a nossa opinião sobre aquilo que está sendo colocado para nós, tá bem? O gênero notícia, que nós vimos aí a semana passada, foi um gênero super importante, e aí são textos desse tema, desse gênero, que estão aí no nosso dia a dia, tá? O tema de hoje também é um tema muito interessante, porque a gente vai falar aí um pouco sobre a carta de reclamação. A gente vai lá para a página 5, tá? Já pegue aí a sua apostila e vamos lá para a página 5, falando na nossa semana 2, tá? Para falarmos um pouco sobre a carta de reclamação e o abaixo-assinado, tá? Todo mundo já ouviu falar sobre um abaixo-assinado, por exemplo, quando a gente não está muito feliz com alguma situação, com algo que está acontecendo no meio onde a gente vive, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa escola, no nosso trabalho, a gente pode aí fazer um abaixo-assinado para resolver uma situação, tá? Mas não é simples assim, estou insatisfeito com alguma situação, vou lá logo de cara e faço um abaixo-assinado, tá? Antes de chegar, é lógico, numa carta de reclamação ou mesmo no abaixo-assinado, a gente precisa dialogar, né? A gente precisa conversar com as pessoas, expor o nosso ponto de vista, argumentar, né? E depois, em último caso, não foi possível, a gente faz um abaixo-assinado. Eu acho que um abaixo-assinado é mais uma apelação, um último caso que a gente tem para resolver algo que a gente já tentou de outras formas. Não deu pelas outras formas, pelas outras vias, pela conversa, pelo diálogo, aí é uma apelação que a gente tem pelo abaixo-assinado. Tá? A gente tem vários modelos de abaixo-assinados aí pelo Brasil inteiro, no mundo da política, com relação a um condomínio, por exemplo, né? Os condôminos não estão satisfeitos com a maneira como está sendo gerida ali o condomínio, como está sendo, como as coisas estão acontecendo ali, por exemplo, aí vão fazer um abaixo-assinado para solicitar alguma coisa, para resolver algum problema, tá bem?
Bom, vamos à leitura desses dois trechinhos aí na página 5, para a gente entender direitinho, até para facilitar para vocês acompanharem bem isso aqui. A carta de reclamação, primeiro. Ela é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolver. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor, no caso quem está escrevendo, você, né, tenta convencer o receptor, para quem você está enviando, da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. Né? Então, suponhamos aí, você foi lá na loja e comprou uma geladeira. Né? Espera que a geladeira chegue em casa, funcione tudo bonitinho, certinho e tal. Comprou, pagou, fez ali as suas prestações e a loja foi lá e entregou a sua geladeira. Você chegou lá, tirou da caixa, ligou, tal. Na hora de ligar, de botar a geladeira para funcionar, ela não liga. E aí o que você faz? Obviamente você vai entrar em contato com a loja, vai reclamar, vai expor os problemas que aconteceram e que não está funcionando. Volta lá na loja, você tem termos de garantia e tal. Aí você foi, conversou com o vendedor, conversou com o gerente, procurou todos os meios e eles falam que vão resolver e está demorando 1, 2, 3 semanas, você está com um transtorno, com uma geladeira estragada em casa. Né? Então, não resolveu o problema, o que você vai fazer? Uma carta de reclamação endereçada a uma central, a um site de reclamações. Tem um site de reclamações na internet, chama Reclame Aqui. Vou mostrar aqui para vocês, né? Para as pessoas poderem reclamar. É uma maneira de proteção do consumidor. Né? E o abaixo-assinado é um tipo de solicitação, aí na leitura da página 5, é um tipo de solicitação coletiva, enquanto a carta de reclamação é uma solicitação do indivíduo, né? O abaixo-assinado é uma solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade ou para manter apoio a alguém ou ainda para demonstrar queixa ou protesto coletivo. Tá? O detalhe aqui do abaixo-assinado é que ele é coletivo. Difere-se do requerimento e da petição, que são solicitações individuais, e da representação apresentada por um órgão colegiado e não por um grupo aleatório de pessoas. Tá? Então, abaixo-assinado serve também para você fazer uma reclamação, assim como a carta de reclamação. Mas o abaixo-assinado é algo coletivo. A carta de reclamação, ela é individual. Tá bem? Vamos ver aqui, tem uma curiosidade, inclusive já essa semana, né, faleceu o dono de um dos principais sites de reclamação do país. Né? É o criador do site Reclame Aqui. Né? Ele morreu de Covid aos 59 anos. Esse aqui é o criador, é o Maurício Vargas. Né? Há 20 anos ele criou um site Reclame Aqui, e é um site que tem sido muito importante para o consumidor, de modo geral, no Brasil todo, porque por meio desse site, a pessoa fez uma compra na internet, por exemplo, o problema não se resolve, aí a pessoa vai lá no site Reclame Aqui, coloca ali a sua reclamação, né? Coloca todos os dados, enfim, faz a sua reclamação de uma maneira bem completa e coloca ali, e aí eles entram em contato também direto com a empresa, e aí é uma maneira de ajudar o consumidor a resolver um problema. Né? E ele morreu de Covid-19 aqui nessa semana. Tá? Muito bem, voltando, isso foi uma curiosidade, apenas para a gente falar um pouco da carta de reclamação. Tá? Vamos voltar aqui na nossa apostila, vamos ver aí a atividade, que agora está aí na página 6. Nós temos aí: leia a carta abaixo para responder as questões de 1 a 3. A carta é fictícia, quer dizer que ela é uma ficção, que ela foi criada, que ela foi inventada, mas a situação é extremamente comum no dia a dia. Tá? Então, situações fictícias, é lógico, para não expor ninguém, criou-se uma situação, mas em torno
de algo que realmente acontece no nosso dia a dia, tá? Então, vamos ver aí esse modelinho de carta de reclamação. O remetente é quem está escrevendo, quem está enviando a reclamação, é o João da Silva. Tem que colocar o endereço ali. Segue o modelo, tá? Rua dos Joaquins, número 1, bairro JJ, 000 é o CEP, Campinas do Sul, o nome da cidade, tá? E o destinatário é a Computerly Limitada, também aqui criando uma empresa fictícia, para não expor nenhuma empresa, já que aqui a finalidade é meramente didática, tá? Rua do Equívoco, número 2, e o CEP e a cidade, tá? E aqui vem a data, né? Campina do Sul, 29 de fevereiro de 2009. A gente poderia colocar Alfenas, 4 de abril de 2021, por exemplo, tá? O assunto, computador entregue com estragos aparentes. Como eu citei ali o exemplo da geladeira, tá? Geladeira entregue que não funciona, com estragos aparentes, como está aqui, tá? Aqui vem o dado, a maneira como a gente expõe esse chamamento para se referir a alguma pessoa. Excelentíssimos senhores, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado à rua tal, ele cita aí a Rua do Equívoco, número 2, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador solicitado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que ele emitia mais de 8 apitos e que não funcionava. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que me faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos no meu cotidiano. Por esse motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta sem mais. João da Silva, anexos, fotocópias da nota fiscal da compra e do recibo da taxa de entrega. Veja bem que esse aqui é um modelo clássico, muito bem produzido, de uma carta de reclamação, né? Então é bom a gente estar antenado disso, porque pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós uma situação dessa, que você compre um aparelho e ele não esteja funcionando, venha com estrago, principalmente quando se compra pela internet, né? Apesar de as compras estarem cada vez mais seguras, os vendedores estarem muito confiáveis, ainda existe muita situação assim na internet. Então a gente tem que estar preparado para isso e saber lidar também com esse tipo de texto, tá bem? Vamos ver aqui a questão número 1. Para compreendermos a carta de João da Silva, precisamos identificar o contexto que o levou a escrever à empresa Computerly Limitada. Que contexto é esse? Lembra-se que ele foi lá, ele comprou um aparelho, um computador, né? E esse aparelho veio com defeitos. Ele estava ali com mais de 8 apitos e não funcionava. O que ele fez? Ele entrou em contato com a empresa, fez a sua solicitação de devolução e certamente demoraram para entregar, por isso ele resolveu fazer essa carta de reclamação. Tá? Então, para entendermos a carta de reclamação, precisamos identificar o contexto que o levou a escrever a empresa. Por que ele levou a empresa? Aí você precisa voltar ali no texto, encontrar ali nesses primeiros parágrafos e fazer a sua breve explicação aqui. Tá bem? Questão número 2. Que função o primeiro parágrafo desempenha em relação à estrutura da carta? Por que um parágrafo como esse é importante em uma carta desse tipo? Vamos lá ver? Esse primeiro parágrafo, se você vai fazer aqui uma nova leitura, você vai verificar que o objetivo do primeiro parágrafo,
ele tem a função de apresentar um breve relato do problema que está acontecendo. Ele foi lá, ele foi à loja tal, à rua tal, fez uma compra de um computador no dia 10 do mês, e o computador foi entregue, mas o computador não funcionava. Veja que o objetivo desse parágrafo é apresentar o problema. Veja que ele ainda não fez a solicitação aqui. Primeiro ele apresenta o problema e depois ele faz a sua solicitação, ele diz o que ele quer, né? Então, a questão número 2, né? O objetivo é esse. Então, leia com bastante atenção novamente e responda à questão número 2. Questão número 3, o que aconteceu com o produto comprado? O que o consumidor deverá fazer caso não seja atendido? O que foi que aconteceu com o produto comprado? O computador não estava funcionando, tinha vários apitos, né? Já que não funcionava, que ele não foi atendido, o que o consumidor deverá fazer caso não seja atendido? Ele não foi atendido. Então, o que ele fez? Uma carta de reclamação endereçada à empresa para resolver esse problema, né? E a questão número 4, podemos afirmar que o texto lido é uma carta de reclamação? Sim ou não? É uma carta de reclamação? É o tema da nossa aula de hoje, né? Por que é uma carta de reclamação? Transcreva do texto as expressões que demonstram as características desse tipo de carta. Então, você vai lá copiar aí pelo menos uns 3 trechinhos, já que são 3 linhas, tá? Ou, se o trecho for maior, uns 2 trechinhos, para comprovar que esse texto é uma carta de reclamação. Tá bem? Questão número 5. Leia o trecho de um abaixo-assinado. Vejam bem. Não revogue a reserva do Tatu Bola. Tatu Bola está há mais de 10 anos na lista de extinção e, por enquanto, pouco foi feito para evitar o seu desaparecimento. Tá? Esses trechinhos aqui, que vem aqui com 3 pontinhos, tanto aqui, quer dizer o seguinte, que tem um trecho, aqui nós temos apenas um fragmento do texto, tá? Nesse texto, nesse fragmento, está apresentando aqui apenas uma parte do início desse enunciado, um título, e uma partezinha lá do meio do título, tá? Assine pela manutenção do Parque Tatu Bola, que também tem mais 3 pontinhos. Isso indica que tem texto a mais aqui, texto a mais aqui e texto a mais aqui. É só para isso que serve isso aqui, tá? Importante a gente identificar aqui, tá? Para que serve, porque senão a gente vê esse sinalzinho e a gente não sabe para que ele serve, tá bem? Muito bem. Em alguns gêneros textuais, como o abaixo-assinado, é comum os verbos no imperativo. Nesse texto, o modo verbal foi empregado para... O que são verbos no modo imperativo? O imperativo serve para dar uma ordem, para fazer um pedido, para dar um conselho, né? Meu filho, vá tomar banho. Vá tomar banho é uma ordem que a mãe está dando para o filho, né? Quando um patrão faz uma solicitação ali para o funcionário, né? Meu querido, por favor, leve a caixa até o carro. Está fazendo aqui um pedido, leve a caixa até o carro, né? Fazendo uma solicitação, um pedido para o funcionário para levar a caixa até o carro. No nosso caso aqui, ó, nós temos não revogue a reserva do Tatu Bola. Não revogue, né? É uma ordem ou uma solicitação que está sendo feita aqui a alguma autoridade para não revogar a reserva do Tatu Bola. Então, veja bem a pergunta. Em alguns textos, gêneros textuais, como o abaixo-assinado, é comum o uso de verbos no imperativo. Tá? Isso aqui é um verbo no imperativo, revogue, não revogue. Tá? Nesse texto, esse modo verbal, esse não revogue, ele foi empregado para quê? Para criticar a extinção do Tatu Bola, para opinar sobre a falta de interesse da comunidade, para pedir à população para aderir à causa e assinar o abaixo-assinado, ou para mostrar solidariedade com a extinção do Tatu Bola. Qual dessas alternativas que você acha que é? Tá? E assim, então, nós tivemos a nossa semana 2, tá? Esse tema interessante para a gente pensar um pouco, a carta de reclamação e o abaixo-assinado. Na semana que vem, nós teremos aí um novo tema,
tá? Falaremos sobre o conto, um novo gênero textual, que tem outra finalidade completamente diferente dessa, mas à medida que nós vamos passando as semanas, vamos tendo contato com os vários tipos de texto, vários gêneros textuais que são comuns no nosso dia, para vocês entenderem bem, tá? Um abraço para vocês e nos encontramos na semana que vem. Tchau.